Boa noite, tudo bom com vocês? Ei, gente, mas o tempo tá passando rápido, hein? E nós já estamos aí, ó, na última sexta-feira do mês de agosto. Já estamos entrando em setembro e a gente tem que se cuidar, né? Ter equilíbrio, buscar autocura, força mental, controle de si mesmo, porque não tá fácil, né? A vida, as circunstâncias. Boa noite, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar sobre alimentação e saúde. Vocês já ouviram falar, né? Que a gente é o que a gente come. Você é o que você come. Como assim, Silene? A sua saúde ou a sua doença, o seu equilíbrio, como a alimentação interfere na nossa vida. E tem mais. Se a gente quer ter uma vida além de saudável, quer ter uma autoestima, quer ter um equilíbrio emocional, tá tudo relacionado com a comida. A comida tem a ver com a nossa cultura, com a cultura de cada um. Quer ver uma coisa? A cultura japonesa tem um estilo de comida, a cultura espanhola. O brasileiro tem a cultura da feijoada, do churrasco. E aí a gente vai para o Nordeste, tem o acarajé, o vatapá. Mas a gente vai lá para o Rio Grande do Norte, aí a gente já tem o quê? É outro estilo de comida. Então, cada região, a nossa cultura, os índios têm outro tipo de comida. A cultura influencia, faz parte disso, né? Então, você sabia o que você é, o que você come? Eu já vou começar com a nossa live de hoje, para a gente poder refletir sobre isso. Muito bem. A alimentação e a saúde, elas andam lado a lado, desde o início, e vão até o fim das nossas vidas. Então, desde que a gente nasce, na verdade, antes da gente nascer. Porque dependendo do que a nossa mãe come, da alimentação da mãe durante a gestação, interfere totalmente na gente, né? Na nossa pele, no nosso organismo, nos nossos sapinhos, que pode ter ou não depois, tudo interfere. Enfim. E aí os alimentos consumidos, eles podem variar bastante ao longo da nossa vida, principalmente por causa das preferências, mudanças no paladar, novos hábitos alimentares, e isso vai surgindo ao longo da vida. A criança não sabe, não nasce sabendo o paladar do açúcar, quem faz isso é a mãe. A criança não nasce sabendo que tem refrigerante, que tem doce, que tem bolo, não é? Pão de queijo, pizza. Quem ensina são os pais. E aí o ambiente, poxa, Silene, tá na minha genética, por exemplo, ter obesidade, consequentemente ter hipertensão, ter diabetes, ter colesterol, triglicerídeos. Não, 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 não. A cultura, o ambiente, todo mundo come a mesma coisa, tem o mesmo estilo de vida. Ou são sedentários, ou praticam atividade física, ou têm uma alimentação equilibrada, mais saudável, buscando coisas mais naturais, ou vai ser o campeão do fast food. E a nossa vida agitada, corrida do jeito que anda, a gente tem uma tendência no quebra-galho, no corre-corre, a fazer o quê? Comprar comida pronta, que não se sabe como é feito, cheio de corante, conservante, certo? Tudo vai lá no mercado e enche o carrinho de coisas de prateleira, tudo enlatado, embutido. Gente, vamos refletindo. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. E aí as pessoas compram coisas prontas, aí vai esquentar no micro-ondas, naquela air fryer, e aí vai indo naqueles grill, né? Em vez de fazer como antigamente no forno a lenha, na panela de ferro. Então, dependendo do que tem, do tipo de panela, do que tem na panela, tudo isso, vocês pensam que não é toxina que interfere? Que ficar comendo só de micro-ondas ou só de air fryer no corre-corre da nossa vida também não interfere? Interfere sim. No que a gente bebe, né? Não é só no que a gente come mastigando. Líquido também tem a ver. Bom, porém é importante que desde os primeiros anos de vida, lentamente a gente vai tendo uma alimentação o quê? Rica em nutrientes que possam contribuir com o nosso organismo e com a nossa saúde. É preciso prestar bastante atenção, pois ao mesmo tempo que os alimentos podem nos fazer bem, eles podem nos fazer mal, assim como pode nos causar doença, pode nos causar cura. Então, doenças como diabetes, hipertensão,
obesidade, aumento de colesterol, triglicerídeos, são doenças causadas por quê? Por uma má alimentação, por um mau costume de alimentar, né? Desculpa. Quem se alimenta bem possui uma imunidade mais alta, tem um fortalecimento no sistema imunológico. Todos os mecanismos de defesa do organismo ficam em dias, entendeu? Consequentemente, está menos propenso a algum tipo de doença. Vai ter mais vitamina, mais nutriente, mais mineral. E olha que o solo do nosso país é pobre em mineral, viu? Então, de repente, tem que suplementar isso. Mas como a gente percebe? A fisionomia, a personalidade de uma pessoa, embora pareçam definitivos, elas podem variar e, na realidade, serem transformadas. Pela alimentação, Silene? Sim. Uma pessoa frágil, insegura, ela pode se tornar forte, confiante através do quê? Do cuidado com a alimentação. Primeiro que esse alimento vai estar suprindo um monte de coisa, mexendo com o sistema nervoso central, com o cérebro, com o intestino, que ao longo da live vocês vão entender isso. Segundo, que o que acontece? Ela vai ter mais energia, mais pique, e ela vai levantando a autoestima dela. Vai tendo mais saúde, não vai passando tão mal com as coisas que comem. Bom, da mesma forma que uma pessoa saudável pode ficar muito doente se não se alimentar adequadamente. Eu sou uma pessoa saudável, começo só a comer coisa errada, só coisa de gordura, de conservante, de corante, embutido, enlatado. Não é gordura boa que eu tô falando, tá, gente? Então, vai só de fast food, vício em álcool, em refrigerante. Não tem gente que é capaz de tomar 2, 4 litros de Coca-Cola, de refrigerante por dia. Eu tô falando esse refrigerante, mas é qualquer refrigerante, viu, gente? Então, a alimentação é fundamental para se viver bem e com saúde. A infância, sem dúvida, é o melhor momento para a gente ir inserindo nas refeições os alimentos que possam trazer a maior quantidade de nutrientes para o nosso corpo. Porque ali já vai tendo o que eu falei no começo da live? A cultura, vai aprendendo naquele ambiente. A criança aprende a comer brócolis, aprende a comer cenoura, aprende a comer um arroz, entendeu? A criança aprende a comer biscoito, a criança aprende a tomar mamadeira com chocolate, com açúcar, ela aprende também isso. Então vai prestando atenção que a gente vai ensinando para os nossos filhos, para os filhos de vocês, onde vai essa responsabilidade, o que nós aprendemos na nossa infância. As refeições, elas possuem um impacto em tudo que nós fazemos diariamente. Ela que vai dar energia, vai manter o corpo funcionando corretamente, vai ajudar o desenvolvimento, mexe com inteligência, com raciocínio, com memória, com energia, com depressão. Depende do que você come, vai mexer em tudo isso no nosso organismo. O segredo de uma alimentação realmente saudável é a variedade e o valor nutricional dos alimentos, não é a quantidade. Mas afinal de contas, Leni, o que é uma alimentação adequada? É aquela que possui todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, na quantidade apropriada. Então, a gente pode comer em grande quantidade, não é sinônimo de ter uma alimentação saudável, de jeito nenhum, tá? Muito pelo contrário. A deficiência de algum nutriente, se a gente começar a não ter aquele nutriente no organismo, pode acarretar num quadro de desnutrição, de anemia. E aí essa desnutrição pode levar a problemas fisiológicos, em casos graves pode até mesmo desencadear a morte do paciente. Percebe a alimentação do idoso aí na sua casa, na sua família. O idoso vai perdendo costume, aí ele vai tendo as limitações dele, aí ele já não quer mais comer, ele fala, não quero, eu tô sem fome, não quer comer, vai perdendo nutrientes, perdendo vitaminas, perdendo minerais, vai ficando fraco, vai tendo anemia, vai tendo desnutrição. E aí pode ser internado e até morrer por causa disso, viu? E aí morreu do quê? De não comer. Então fique atento com os idosos aí na sua casa também. Também com o seu jovem que pode ter uma bulimia, uma anorexia. Fiquem atentos. Bom, mas isso é assunto para outra live, né? Alimentação e emoção. É aí que é o ponto. A gente tem que
ter uma consideração, pensar bem e pesar que a função de comer, né, os motivos que nos levam a escolher determinado alimento, tem emoções envolvidas. A relação com a comida é tão importante quanto as funções nutricionais. É numa hora de comer que se reúne as famílias, ou não nos dias de hoje. Toma cuidado com isso, porque é importante essa relação. Eu tenho alimentos para mim, que eu sempre quando eu vou comer aquilo, eu falo, é memória emotiva isso aqui para mim. Alimento que tem memória emotiva, que lembra minha mãe, que lembra o meu pai, que lembra um prato que os meus tios gostavam, que lembra a minha infância, quando eu comia aquilo, aonde que eu estava. Então, tem uma memória afetiva, né? Emotiva. Então, a alimentação está ligada a essa relação da família, essa tradição, esse ter diálogo, essa união em torno de uma mesa, essa oração agradecendo por ter uma bênção de ter alimento, né, na mesa. Tudo isso é importante. Ter horário para comida, horário da refeição também interfere. Não pode comer a hora que quer, quando quer, sentado lá na frente da televisão, na frente do computador, só com o celular. Tudo isso interfere. A alimentação é um ritual, faz parte da nossa cultura, da nossa relação. E isso interfere, nesse sentido, nas nossas emoções. É óbvio que as emoções e comidas estão relacionadas. Quer que eu prove? Todos nós já fomos fortemente atacados de uma vontade, impelidos de ir lá na geladeira, em momentos de ansiedade, abrir e fechar a gaveta. Se você está ansioso, você não faz isso? Abre e fecha a gaveta, procura armário, abre geladeira e fecha a geladeira procurando. E você não vai me falar que nesse momento você está procurando uma cenoura, que você está procurando uma maçã. Mentira! A gente está procurando um pão de queijo, um bolo, uma bolacha, alguma coisa recheada de calorias, de massa branca, de bastante açúcar, bastante comida para bactéria. No nosso intestino, se a gente tiver muita bactéria ruim, a gente quer mais açúcar e farinha branca. E quanto mais você tem farinha branca na sua alimentação, mais aumenta os teus triglicerídeos. Triglicerídeos descontrolados é excesso de farinha branca na alimentação. Então, quando a gente está com ansiedade, a gente pensa em comer, né? Para saciar essa ansiedade. Porque também é cultural relacionar o quê? A comida para acalmar. A criança está chorando da mamadeira, a criança está chorando não é nem sempre ela está chorando porque está com fome, mas é relacionado isso, entendeu? E aí, ou fazendo negócio com a criança, você vai dar alimento como recompensa. Então, uma terapia para superar os momentos de tristeza, de melancolia. Muitas vezes não é um potão de sorvete, um pacote ou um tabletão de chocolate. Quantas vezes não é isso, hein, pessoal? Para refletir se não está ligada a emoção com a alimentação. Pessoas com diabetes, com depressão, elas estão igualmente num estado de inflamação sistêmica leve. Eu estiver com diabetes ou se eu estiver com depressão, a inflamação sistêmica do organismo tá igual, tá leve essas duas pessoas, entende? Então, em um estado de inflamação desse, quando se torna crônica, intervenções com dieta e nutrição podem ser eficientes para corrigir essa inflamação. Também nas doenças psíquicas, psiquiátricas, mentais, emocionais, em geral, tem que mexer na alimentação para melhorar o prognóstico dessas pessoas que sofrem esquizofrenia, ansiedade, depressão, bipolaridade, autismo. Tudo tem alimentos que você vai, se você passar por uma consulta de fisioterapia integrativa ou por um nutricionista funcional, ele vai ter condições de te orientar o que você comeu, o que não comeu, o que dá para a pessoa, o que não dá para a pessoa, que vai aumentar ou vai diminuir, vai ajudar. Então, a alimentação é saúde ou doença e interfere nas nossas emoções, interfere nas nossas doenças físicas e mentais. Por que, Silene? Porque o organismo está inflamado e essa inflamação vai para o cérebro, vai para o coração, vai para o pulmão, vai para o fígado, vai para o rim. Ele vai para vários lugares. A inflamação corre no sistema sanguíneo. O organismo está com hipersensibilidade, está inflamado, hiperinflamado, intoxicado, oxidado. Nós vamos falando sobre isso. Então, existe um pesquisador, ele é agricultor, mas ele é um psiquiatra na Universidade da Colômbia, em Nova York, chama Dean Ramsey. Ele defende que uma dieta deficiente é um dos maiores fatores que contribuem à depressão.
E aí, quando tá deprimido, vai lá e come um pacote de bolacha, um balde de pipoca, toma um refrigerante, afoga as mágoas numa garrafa de bebida. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Lógico que a gente tem que levar em consideração as diferenças genéticas entre os indivíduos. Isso faz parte e isso vai interferir nos déficits nutricionais de cada um. Lembrando que cada um... Por isso que receita de dieta da moda, receita de bolo não é igual, gente. Por que uma dieta funciona para uma pessoa e não funciona para outra? Porque ela está com problemas diferentes, com organismo diferente, com deficiências, necessidades individuais. Essa coisa de dieta da moda nunca funcionou. Por isso que as pessoas ficam, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu posso citar, são duas irmãs, dois irmãos. Não é a mesma dieta. Não é. Basicamente, quando o organismo das duas pessoas estiverem em hipersensibilidade, a gente começa pelo mesmo trajeto. Se for fazer uma modulação intestinal, tem. Agora, quando vai se tratando de saúde, é caso específico, ou se forem tratando principalmente, que é isso que ocasiona o maior problema das dietas de moda e querer emagrecer, emagrecer com saúde é muito diferente. Eu vou ter uma dieta específica para a necessidade do meu genoma. Quando a gente faz um exame genético no mapa, mostra o que você pode e não pode comer, o que você tem tendência, você não deve comer carne, você pode, não deve comer. Isso vai, o seu genoma já está isso, porque tem a ver com os nossos antepassados, o que eles comeram, o que eles passaram e ficou, que doenças que ocasionou isso e que ficou ali. A cultura, lembra que eu te falei no começo da live? Pois é. Dieta, então, é individual cada dieta, tá, gente? Não adianta generalizar. Dietas hipercalóricas, mais pobres em nutrientes, baseadas em produtos ultraprocessados, uma comida rápida, com corante, com conservante, embutido, enlatado, essa coisa de prateleira do supermercado, elas podem piorar os sintomas de doenças como a depressão, por exemplo. Mas não é só a depressão, tá, gente? A depressão é uma coisa que emocionalmente interfere muito, mas altera a esquizofrenia, diabetes, hipertensão, colesterol, estômago ruim, aquele se sentindo um baiacu, empanzinado, com aquela digestão difícil, eu como já minha barriga fica lá e fica com vontade de arrotar, e o meu intestino não funciona bem, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho intestino preso. É o que você está comendo, é a sua alimentação, o seu organismo está gritando por socorro. Nós temos 5 órgãos drenadores primários, eles foram feitos biologicamente para tirar as toxinas do nosso organismo. Intestino, fígado, rim, pulmão e pele. O secundário na mulher é o útero, no homem é a próstata. Eles foram feitos para isso. Mas com a nossa alimentação, com esse mundo tóxico, que eu venho falando isso há muito tempo, que é o que defende a fisioterapia integrativa, que é uma das técnicas que eu trabalho, o que acontece? O nosso organismo acaba explodindo, entendeu? E aí o intestino está muito sujo, o ambiente do intestino está muito poluído, cheio de bactéria ruim. Um intestino inflamado, doente, vai gerar um fígado ruim, um pulmão ruim, um rim ruim, consequentemente uma pele ruim. Aí a mulher vai ter alteração, o homem também, hein? Alteração hormonal. E vou dar um exemplo da mulher. Ovário policístico, endometriose, cólica, TPM, tudo tem a ver, enxaqueca, tudo tem a ver com a alimentação. A gente é o que a gente come. É nesse sentido, entendeu? Então, uma dieta saudável, ela traz nutrientes fundamentais para o cérebro, como diversos minerais, vitamina, aminoácidos, que são essenciais, ácidos graxos essenciais. Então, uma dieta rica, ela vai ter tudo isso. É importante porque tem efeito antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor, vai proteger o seu cérebro, entendeu? Ajuda a combater melhor as consequências negativas do estresse, gente. Uma alimentação saudável, equilibrada, mexe com todo o nosso sistema. A maneira da gente reagir, o organismo reagir é outra. Você pode estar até passando pelos impactos que estão mexendo com você, que aí tem a ver com a medicina germânica, que é a maneira que você percebe o mundo. Mas se o seu organismo estiver com uma alimentação equilibrada, saudável, indicada para você,
ele não tiver nesse processo inflamatório explodindo, aí o seu organismo vai reagir de uma maneira diferente. Você vai ter mais energia, por exemplo, entendeu? A carência de nutrientes essenciais, ela tem repercussões no cérebro, traz repercussões para o cérebro das pessoas em geral. Então, o déficit de algumas vitaminas, como, por exemplo, o folato, a vitamina B12, na verdade, a relação de vitaminas B se relaciona com um estado de ânimo depressivo e com uma deteriorização cognitiva. Mexe com o pensamento, com o cérebro, com o raciocínio, com a mente. Sem contar que fica sem energia, fica para baixo, querendo cama, querendo mais porcariada para comer em cima da cama, né? Estudos provam que pessoas que seguem dietas ricas em verduras, frutas, grãos sem processar, peixes, mariscos que contêm pouca quantidade de carne, magras, laticínios, têm risco de depressão de 25 a 35% mais baixo, diminui o risco de ter depressão. Além disso, uma má hidratação, o consumo excessivo de álcool, cafeína, o hábito de fumar, de drogas, né? Podem precipitar e estimular os sintomas de ansiedade. Os picos altos de açúcar podem imitar uma crise de ansiedade. Um ataque do pânico, por exemplo, pode levar a isso, um pique alto de açúcar. Já os períodos prolongados em jejum, geralmente eles são o quê? Estado de hipoglicemia. Então, vai caracterizar pela diminuição dos níveis de açúcar no sangue. Então, isso vai simular os sintomas de depressão. Então, excesso de açúcar, você vai ter sintomas, né, sinais de ansiedade, como se igual ansiedade. Já a falta de alimento, que entra em hipoglicemia, vai te dar a sensação no organismo, do mesma sensação de uma depressão. Fique atento nisso. Faz necessário, então, o quê? Uma orientação nutricional para diminuir essa inflamação, oxidação, intoxicação desse organismo. É programado para cada individualidade. Nós precisamos limpar esse organismo. Na fisioterapia integrativa, eu aplico questionários que eu vou ver como é que está o eixo hipotalâmico, adrenal, pituitário, hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que é uma barreira de proteção do sistema nervoso central, quando a gente passa os impactos. E aí, de acordo com isso, nós vamos ver também, vamos fazer um questionário de rastreamento metabólico, vamos ver a qualidade do seu sono, como é que está o seu sono, como é que está o seu nível de colesterol. Então, com essas avaliações, a gente vai percebendo se esse organismo está em o que a gente chama de hipersensibilidade. Está hiperinflamado, hiperintoxicado, hiperoxidado, muito, está explodindo. Aí a gente vai orientar com algumas coisas, inclusive uma dieta específica para tirar desse quadro de hipersensibilidade, de 6 a 8 semanas. Depois vai de acordo com cada problema de cada indivíduo. Modulação intestinal é uma dieta de desintoxicar para potencializar cada órgão desses órgãos primários que eu falei, intestino, fígado, rim, pulmão e pele, a drenar, a pôr as toxinas para fora. Ela é específica para isso, foi programada para isso. Vai fortalecer o seu órgão a pôr as toxinas, os venenos que estão aí dentro do seu organismo para fora. Então, 2 vezes por ano é o mínimo que você tem que fazer uma dieta de desintoxicação para você não adoecer, para você ser saudável. Eu não estou falando de ser gordo ou magro, eu estou falando de ser saudável, de não adoecer, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente faz isso, a gente o quê? Alivia, retarda o processo de envelhecimento, diminui o inchaço, a gente acelera o processo de emagrecimento, melhora a nossa pele, porque tudo ao contrário, às vezes quando o organismo está com excesso de toxina, a gente fica o quê? Inchado, o processo de envelhecimento acelera, com uma dificuldade de emagrecer e com a pele, às vezes até com espinhas, com várias coisas. Então, além disso, fazer uma dieta a cada 4, 5 meses é importante para melhorar a atividade mental, a concentração, porque limpa as toxinas acumuladas no cérebro. Por isso que é bom, importante fazer dieta de desintoxicação. Dieta de desintoxicação é suco detox, Silene? Não. Faz parte. Qualquer suco detox? Não. Por exemplo, quem tem problema com tireoide não pode, por exemplo, com a couve.
Entende? Então é individual, é cada um. Não vão. Se a pessoa te vender coisas congeladas, perdeu os nutrientes. Você está com déficit alimentar, está mudando, fazendo uma dieta para reprogramar a sua saúde, a sua vida, e vai comer coisa congelada? É fácil, né, ir lá no mercado e comprar o suquinho congelado já pronto, ou então as verduras, que às vezes tem lá brócolis, ervilha, enfim, batata, tudo congelado. Perdeu nutriente ali, viu? Tô avisando. Bom, esse eixo intestino-cérebro, ele é vinculado pelo nervo vago. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, um deles é o nervo vago. O nervo vago, ele faz parte de um dos componentes do sistema nervoso autônomo. Bom, no sistema nervoso autônomo nós temos o simpático e parasimpático. O que é isso? Nós estamos no normal, tudo calmo, tudo tranquilo. Aí sofre um estresse. Acelera, não é? Da ansiedade, altera o coração, o pulmão, o jeito de respirar. A gente fica agitado. Isso é simpaticotonia. Aí a gente breca isso, é o parasimpático. O nervo vago, que é responsável por esse controle do cérebro, com o intestino, principalmente esse eixo, ele tem uma parte ventral e uma parte dorsal. Pois é, nós como estamos acelerado, estressado, com essa vida louca, nós estamos usando mais a parte dorsal desse nervo. E aí você precisa estimular a parte ventral. Isso em sessão de intervenção de fisioterapia integrativa, por exemplo, tá? Mas o que acontece? A digestão, quando esse nervo vago está ali bem equilibrado, ele vai controlar, vai o quê? Vai fazer a digestão, vai jogar água no intestino para você ter fezes, cocô. Uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, que não dorme bem, mas também não tem uma boa digestão. Por quê? Ela está com desequilíbrio desse sistema nervoso autônomo, que a gente tem que equilibrar. A gente equilibra com várias ferramentas, mas uma delas é uma alimentação correta. Ajuda muito uma alimentação correta. Porque a gente vai melhorar o ambiente do nosso intestino, vai melhorar o ambiente do nosso organismo. Toda inflamação de baixo grau começa nos intestinos. Ele atravessa a barreira hematocefálica e vai inflamar o cérebro. O cérebro fica inflamado. Então, quando eu equilibro esse sistema nervoso autônomo que eu venho falando, eu acabo equilibrando o quê? Esse eixo do hipotálamo, hipófise e suprarrenal, essa barreira de proteção do cérebro para os nossos estresses, para a nossa vida de ansiedade, para a nossa vida louca. Então, esse eixo controla a tireoide, o fígado, a desintoxicação do nosso organismo, fome, sede, libido, sono, por causa dos órgãos responsáveis, do hipotálamo, da hipófise, da suprarrenal, que está ali controlando isso, tá bom? O intestino sujo leva um fígado sujo, um pulmão, um rim, problemas de pele, porque tá tudo sujo, tudo poluído, tudo cheio de toxina. Eu tenho uma inflamação. Quem tem inflamação gera uma ansiedade, gera estresse, gera pânico, dor, infecção, fadiga, agressividade, depressão. Quando eu altero meu intestino, eu altero as minhas respostas imunológicas. As bactérias, os vírus, os vermes, os fungos ficam tudo aumentado. E bactéria ruim, porque nós temos que ter bactérias boas no nosso organismo. Só que quando a gente não limpa esse organismo, não cuida dessa alimentação, não desintoxica, não desoxida, desinflama esse organismo, o ambiente, o microbioma, que é o ambiente do intestino, fica cheio de bactéria ruim. E bactéria ruim adora farinha branca e açúcar. Mas quando você faz uma dieta de desintoxicação, uma modulação intestinal, potencializa a limpeza desse organismo, você vai matar essas bactérias ruins, né? E vai depois repor com probiótico, prebiótico. Silene, isso está tão na moda. Não adianta jogar um peixe saudável no aquário sujo, certo? Não adianta vocês tomarem lá, ingerir probiótico, prebiótico e não ter limpado o organismo. Não adianta eu ir lá na farmácia, nessas casas naturais e encher de vitamina, de nutriente, aminoácido. Eu comprei as vitaminas e tomar tudo isso se o teu organismo está poluído. Não vai ter a mesma absorção. Às vezes nem vai ter absorção, dependendo de como tiver esse organismo. Eu vou falar um pouco das dietas, tá, gente? Que são muito em moda. Vamos lá. A dieta FODMAP.
Ela consiste na remoção de alguns alimentos como que tenham frutose, lactose, o fructo e galáctico, né, as oligosacarídeos, os álcools de açúcar, como cenoura, beterraba, maçã, manga, mel, por exemplo, da dieta diária. E quando a gente está em hipersensibilidade, vai de 6 a 8 semanas baseada nisso aí. Jejum intermitente, tá na moda, hein? Quem falou que jejum intermitente é para todo mundo? Se você é uma pessoa ansiosa, não pode fazer jejum intermitente, porque vai piorar, não vai funcionar. Mas às vezes para a sua saúde ele é importante. E aí é que vai variar se vai ser de 12, de 14, 18 horas, 24 horas. Eu não sou muito a favor. Eu, Silene, tá, gente? Eu acho uma loucura, a não ser que você tenha uma vida muito calma. Porque você fazer uma atividade física, ter uma vida agitada e não comer também. Lembra da falta de nutrientes, da falta de açúcar, da falta de sal no seu organismo, da falta de líquido. Pode gerar até a morte. Então você depois começa a passar mal e não sabe por quê, né? Vai reclamar. O que adianta, por exemplo, se for o objetivo, porque jejum intermitente o povo faz só com o objetivo de emagrecer. E é para sua saúde, dependendo do que você está comendo, do que você está sendo seguido, orientado, por que tem aquele intervalo, tem um porquê. E a pessoa faz lá, doutor Google, doutor YouTube, não é isso? Todo mundo virou médico, virou nutricionista, virou fisioterapeuta, virou professor de educação física, psicólogo, tudo por causa da internet. A internet tem um lado bom, a rede social, mas tá assim de gente que não estuda, que não tem informação. Aí vai lá, o outro se mata de estudar, paga curso caríssimo, compra um monte de livro, estuda, e vem alguém e quer saber mais que ele e vai lá na dieta da moda. Vai fazer, por exemplo, um jejum intermitente. E aí fica 24 horas sem comer. Será que o teu organismo era para isso? Será que você está fazendo certo? Será que quando você come a coisa certa? E o horário? É individual, lembra disso. Então, o jejum intermitente é um método de emagrecimento usado para intercalar períodos de jejum com alimentação, com período de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e com isso haja uma perda de gordura. Modulação intestinal é para saúde, modulação intestinal é para desintoxicar o seu organismo, é para potencializar esses órgãos drenadores primários a pôr as toxinas para fora através de alimentos. Então, a modulação intestinal ela é para minimizar doenças metabólicas, imunológicas, comportamentais. A ideia é alimentar as bactérias boas, né, probióticas, e matar as ruins, matar de fome as ruins, porque você não vai dar alimento. Lembra que eu falei que alimento de bactéria ruim é açúcar e farinha branca? Quando você tira, elas vão morrer de fome dentro do teu organismo, porque você não está dando comida. Você vai estar se alimentando e não alimentando as suas bactérias ruins, é muito diferente. Então, assim, são retirados temporariamente os alimentos que geram fermentação no intestino, como carne, farinhas, e depois eles vão sendo reintroduzidos aos poucos, entendeu? O manejo dietético é para otimizar uma homeostase intestinal, um equilíbrio do intestino, do ambiente do seu intestino. Bom, vamos falar da dieta do Mediterrâneo, que é tão famosa por ser saudável, que as pessoas envelhecem com mais saúde, melhor, com uma pele melhor. É baseada no consumo de alimentos frescos, naturais, como azeite, frutas, legumes, cereais, leite, queijo, sendo necessário evitar produtos industrializados, como uma salsicha, comida congelada, bolo em pó. É o que eu venho falando aí. Dieta proteica. Vou comer proteína. Bom, ela baseia-se no aumento de consumos de alimentos ricos em proteína, como carne, ovos, e diminuição de alimentos ricos em carboidrato, como pão, macarrão. Até que se for pão, macarrão, é farinha branca, tá tudo bem. É que aí a pessoa não come batata, não come mandioca, não come, de repente, um aipim, e aí vai fazer mal, gente. Não é assim todo esse tirar tudo, não come nenhuma fruta, vai fazer mal. Comer mais proteínas ajuda a diminuir a fome, aumentar a sensação de saciedade, isso porque atua diretamente nos níveis de quê? De grelina. E a grelina é um dos hormônios responsáveis por diminuir esse apetite, mas tem a ver com o seu sono. Como é que você está dormindo? Porque quem não dorme bem
engorda muito mais, engorda 30% no ano quem não dorme bem. É importante dormir. Então, como é que tá? Por isso que lá na avaliação da fisioterapia integrativa a gente avalia a qualidade do sono. E eu tô falando em engordar, não é só engordar para ser bonita, não é isso. É porque a predisposição a doenças, a inflamar esse organismo, a ter mais facilidade para ter depressão, para ter ansiedade, para ter estresse, para ter uma baixa autoestima, porque a pessoa pode não gostar do que ela tá vendo, para ter diabetes, hipertensão, colesterol, alterar a tireoide, e gordura no fígado. Tudo isso vai alterando uma pele que não é legal. Então, eu estou falando de saúde. E a gente viu agora nessa pandemia que quem estava totalmente inflamado... Por que os gordinhos tinham mais dificuldade? Porque estava muito inflamado esse organismo. Não é porque ele é gordo, é porque ele está com o organismo inflamado. Eu posso ser magra e estar com o organismo inflamado, com uma baixa no meu sistema imunológico, eu vou não ter a mesma resistência. Lembra? A alimentação pode fortalecer o sistema imunológico ou pode enfraquecer o sistema imunológico, entre outras coisas, tá? Vamos deixar isso bem claro. Dieta cetogênica, tá? É uma dieta de alta gordura, proteína moderada e baixo de carboidrato. Na medicina é utilizada primordialmente para tratar, por exemplo, epilepsia refratária em crianças. Alto calor de gordura, gordura boa, como azeite, abacate, como, por exemplo, uma castanha, nozes, entendeu? Gordura boa, colesterol bom, não é porcariada, não. Dietas baixas em hidratos de carbono, dietas low carb, né? Tão famosa aí. São programas alimentares que restringem o consumo de carboidrato, muitas vezes para o tratamento de obesidade ou diabetes. Vocês estão ouvindo que é para tratamento? Não é porque eu quero ficar só isso ou aquilo, é tratamento, tá? De acordo com a genética, as condições do organismo, essa avaliação da hipersensibilidade, se o organismo intoxicado, inflamado, oxidado, de acordo com o objetivo de cada um, o organismo de cada pessoa é que se vai direcionar uma dieta indicada. Não é para todo mundo, não é receita de bolo, tá, gente? Não adianta ir lá, por exemplo, você quer fazer um bolo gostoso, eu vou lá na internet, pego a receita e vou seguir os passos e a tendência é acertar, sair aquela receita. Claro que cada um tem a mão, tem o seu amor, os segredinhos que não são passados, mas é isso. Já essas dietas para sua saúde, emagrecer com saúde, não é que tomou medicação, não é que comi, enfiava o dedo na garganta para vomitar, não é que ficou sem comer. Por isso que é o perigo do jejum intermitente de 24 horas, que a pessoa está progredindo para um processo de anorexia. Não é para você ficar doente, é para você ficar saudável. Você está cuidando da sua saúde. Consequentemente, você vai emagrecer porque você cortou tudo que está errado no seu organismo. Entendeu? Mas o objetivo não é só o emagrecimento, tá? Vamos pensar na saúde. A minha relação dessa live é relacionar alimentação com saúde, tá? Então, eu não estou falando de ser obeso ou de ser magro. Eu estou falando de ter saúde. Então, quando você cuida da sua saúde, você, consequentemente, vai emagrecer porque você vai cortar as coisas que não fazem bem para a saúde, que são alimentos para bactéria ruim, que estão interferindo na tua ansiedade, no teu estresse, na tua depressão, que estão baixando a tua energia, baixando a tua autoestima, tá mexendo no teu cérebro e, consequentemente, isso te engorda. É isso, tá bom? Bom, vamos lá. Então, nós não estamos pensando só na estética, e sim na saúde, porque aí a alimentação ruim vai ter consequência de doenças, sintomas, alterações físicas e mentais. Vamos lá. Que alterações? TPM, ovário policístico, renite, sinusite, depressão, ansiedade, até mesmo câncer. Sem falar na dieta, nós temos também dietas direcionadas para síndromes específicas. É o que eu falei. Se a pessoa, de repente, ela tem uma esquizofrenia, se ela tem uma depressão, se ela tem uma alergia ou uma intolerância alimentar. Então não é tudo sem glúten para todo mundo. A pessoa tem um problema na saúde para não ter o glúten. Não é tudo sem lactose. Eu tenho alergia ou intolerância à lactose. É diferente.
Agora, como está o seu organismo? Como está a sua saúde? Então, nessa avaliação é direcionado para limpar, desintoxicar, desoxidar, desinflamar esse organismo que está em hipersensibilidade, explodindo. A pessoa está sem energia, está sem pique, está em depressão, e nervosa, irritada, com o intestino preso, com o intestino solto, não conseguir, a urina com odor, com excesso de corrimento. As pessoas acham que corrimento tem a ver com relação sexual. Não, gente. Excesso de farinha branca dá corrimento. Excesso de farinha branca altera triglicerídeos. Farinha branca e açúcar, comida para bactéria ruim. Eu não tô falando para nunca mais comer, gente. Vocês acham que a Silene nunca come pão, nunca come uma pizza, nunca come um bolo, nunca come um doce? Como? Sim, eu também gosto disso. Nunca tomo um vinho? Se for num lugar e estiver lá, não tomo um copo de refrigerante? Sim. Mas isso é o meu dia a dia? Não. Pelo menos 2 vezes por ano a Silene faz uma dieta de desintoxicação, desoxidação, desinflamação do organismo. Vai pôr nutrientes, ela vai fazer uma modulação intestinal para manter a saúde do organismo, para ter um microbioma bom. Consequentemente, vou ter um fígado, um rim, uma pele, entende? Um pulmão. Bem, o meu sistema imunológico vai estar fortalecido, eu vou tomar medicação, vitamina, suplemento, minerais, de acordo com o déficit que está no meu organismo, para melhorar o quê? É para melhorar minha ansiedade? É para melhorar minha pele? É para que tipo de problema eu estou tendo? É para isso. Você é o que você come. Comeu bem? Teve um respeito à sua alimentação, à sua morada? Vai ter saúde, vai retardar o processo de envelhecimento. A gente vai passar os anos, mas não precisa virar um maracujá de gaveta, né? Agora, não precisa, interfere com Alzheimer, com Parkinson, interfere, viu, gente? A perda de memória, a alimentação. Se você quiser comer coisa errada, enfiar o pé na jaca dia e noite, porque ninguém manda em mim e eu quero mais é me afogar dentro de um sanduíche numa montanha de pizza, você está pedindo para adoecer, consequentemente, entendeu? Então era isso, essa que era a nossa intenção, eu espero que vocês tenham gostado, que possam refletir sobre o que vocês andam comendo, sobre como está a sua alimentação, como está o seu organismo. Você é o que você come? E aí, que caminho que você quer seguir? Se você tiver alguma dúvida, perdeu alguma parte da nossa live, vai ficar no Instagram da doutora Silene Paz. Se quiser me procurar em box, tirar alguma dúvida, eu posso te orientar. A fisioterapia integrativa é uma técnica que eu posso fazer atendimento online, então eu tenho pacientes de Salvador, eu tenho pacientes de Fortaleza, eu tenho paciente de Curitiba, eu tenho paciente de Campinas, então é possível a gente atender vocês, porque é através de orientação mesmo, tá bom, gente? Boa noite, muito obrigada a cada um de vocês. Silene, mas você não falou nada para mim ganhar massa muscular, para mim ter hipertrofia, você não falou nada disso? Eu estou falando de saúde. Primeiro a gente equilibra esse organismo, esse microbioma, essa hipersensibilidade, essa inflamação que está adoecendo a sua mente, o seu físico. Agora eu estou saudável, eu já limpei, eu já modulei meu intestino, eu já tirei as bactérias ruins, pus as bactérias boas, estou repondo nutrientes e vitaminas, minerais necessários para o meu organismo. Agora é a fase da dieta, é um processo, é um tratamento, entende? Agora é a fase da dieta específica para cada um. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero me manter, eu não quero nunca mais ter o mal-estar que eu tinha, aquele enjoo, aquela dor, É para cada um. Eu não quero depender de medicação para o resto da minha vida para controlar minha pressão arterial que está aumentada, para controlar minha diabetes, eu vou ficar dependente de remédio? Eu posso diminuir, me libertar de remédio, não ser tão dependente, se eu tiver uma boa qualidade de vida, se eu mudar o meu estilo de vida, me alimentando bem, praticando alguma atividade física, trabalhando a mente, trabalhando o amor.
Tchau, gente. Um beijo pra todos vocês, tá bom? Até a semana que vem, tá bom? Tchau, obrigado.